Fala aí pessoal, como vocês estão? Bora para mais um vídeo aí e hoje iremos falar sobre como declarar as suas ações no imposto de renda anual aí, tá? Demorou aí, né, um tempo, mas estamos aí com conteúdo para vocês e agora vai. Então pessoal, nós estamos aqui no site da Rico, né? Então vou mostrar para vocês primeiramente como iremos fazer para buscar, né, o informe de rendimento. Então pegamos aqui, ó, imposto de renda, aí vai estar aqui, ó, informe de rendimento 2022. Como é que eu quero consultar? Aí você vai ter aqui, ó, anual, vai ter a custódia, né? Tudo que teve em relação a 2022 vai estar aqui, tá? Ó, proventos, operações e custódia. Aqui, só você fazer o download, coloque em abrir. Então vai aparecer aqui as informações, tá vendo? Ó, o tanto que eu resgatei, ó. Ó. Dia 31/12/2021, o saldo era esse. E no final de 2022, o saldo era esse. Ó, Tesouro. O final de 2021 até o final de 2022, né? Que completa um ano. Então vamos descer um pouco, que vai lá embaixo tá mais detalhado, ó. Aqui já tem mais detalhado, tá vendo? Você sabe da onde veio, ó. Tá vendo aqui, ó, o fundo de investimento que eu tinha, né, que era atrelado ao CDI. Eu tinha aplicado esse valor e no final de 2022 eu tava com zero nesse investimento, porque eu resgatei tudo, tá? E o rendimento que eu tive nesse investimento foi 199,27. Então esse valor aqui, ó, eu tenho que colocar aqui na minha declaração, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que vamos ver na declaração anual, no programinha lá da Receita Federal, tá? Então já tá tudo detalhado, tá vendo? Ó, rendimento sujeito à tributação, esse aqui também, ó. Esses valores aqui, ó, você vai ter que colocar lá, tá? Temos aqui os valores que é o saldo lá em dia 31/12/2021, que foi esse valor. E no final de 2022, que foi esse valor. Então aqui mostra quanto você tinha lá no começo, né, do ano, seria em janeiro, né? Assim que terminou 2021, você entrou em janeiro lá no ano de 2022 com esse valor. Aí chegou no final de 2022 com esse valor. E ao longo desse 2022, eu tive um resgate, né? E tive esse rendimento aqui no valor que eu resgatei. Então eu tenho que colocar esse valor nos rendimentos sujeitos à tributação, tá? Aí esse valor aqui eu vou ter que atualizar lá no sisteminha. O que acontece? Quando você já faz todo ano, por exemplo, no primeiro ano você fez, né? Você nunca fez. Aí você vai fazer o primeiro ano. O que mais tira o tempo ali para fazer essa declaração é justamente o primeiro. Porque quando você fazer o primeiro,
né? Você vai ter que colocar todos os investimentos, um por um, e porque tá zerado, né? Você tá o seu informe lá no seu do programa da Receita Federal vai estar em branco ainda. Então, quando você fizer a primeira vez, no próximo ano você já vai puxar o ano anterior e já vai vir todo o investimento que você teve, aí você só vai atualizar o final do ano vigente, né? Então você só vai fazer essa atualização. Por exemplo, que nem aqui, no final de 2021 eu tinha esse valor. Então agora, quando eu fizer em 2022, eu vou ter que colocar esse valor lá, só atualizando. E isso aqui vai no ficha de bens e direitos, que é lá também. Então é bem simples, eu vou mostrar pra vocês. Como ó, tem muita gente aí que vai fazer a primeira vez, então o que vai ter que fazer? Às vezes ela tinha algum investimento aí e o ano passado não declarou, vai ter que colocar esse valor aqui, ó. Se caso está zerado, vai colocar zerado lá, vai colocar zero e o saldo atual. Aí você vai colocar o saldo atual, que é o saldo que foi no final de 2022. Então vai estar tudo aqui, tá atualizado, ó. Aqui até vocês vão ter que colocar até o saldo em conta, tá? Tudo que for possível você colocar, é bom você colocar para a Receita saber, tá? E para você ir atualizando os seus dados, tá? Atualizando os seus investimentos. E se você vai atualizando todos os anos, vai ficando pouca coisa para você ir colocando todos os anos. Só vai atualizar. Agora, se você deixar para depois, você vai ter que preencher muita coisa depois. Então vamos lá no programinha da Receita que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês como que vai colocar esses bens e direitos, né? Que é o início e o fim, e os rendimentos, onde vocês vão colocar. Ó, então aqui, como vocês vão iniciar sua primeira declaração, né? Vamos colocar aqui nova. Aí aqui vamos nessa daqui, tá vendo? A declaração de ajuste anual. Aí vamos iniciar a declaração em branco, né? Como não temos nada. Se caso vocês tivessem já o ano anterior já preenchido, como eu falei para vocês, a maior dificuldade, né? Para preencher, que gasta mais tempo é a primeira. Caso você já fez a primeira, você colocar aqui, ó, iniciar a importação da declaração de 2021. Todos os dados do ano de 2021 já vai ser jogado no 2022. Então você só vai fazer uma atualização do valor que você tem agora, tá? Então quanto mais você faz, menos tempo você vai gastar na sua declaração, tá? E essa daqui, iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Esse aqui, acho que desde o ano passado, já está disponível aí para quem tem o cadastro no Gov, né? Você consegue já trazer a sua declaração preenchida. O que acontece? Na hora que você for acessar, né, você já tem um cadastro. Eu acho que, se não me engano, é nível prata, que, por exemplo, você faz o cadastro, aí você quer deixar a sua carteira de habilitação no celular, né, que é pelo cadastro do gov.br. Então, se você tem a sua habilitação lá e já tem alguns documentos no Gov, então ele vai te dando alguns benefícios.
E se não me engano, até o nível prata, se você está no nível prata, você consegue puxar essa declaração já pré-preenchida. O que quer dizer essa pré-preenchida? Tudo que tiver no seu CPF, né, tipo ações, fundo imobiliário, né, gasto com médico, tudo que está no CPF, ele vai puxar para essa declaração, tá? Então fica ainda mais fácil, né? Fica melhor, porque tudo que está na Receita Federal já vai vir para você. Mas vamos nessa iniciar a declaração em branco, tá? Então você vai colocar o CPF aqui. Então abrimos aqui. Aí o que acontece aqui? Você vai colocar, pelo início aqui, tá? Você vai colocar aqui a identificação sua, né? Vai colocar todos os seus dados. Vai ter os dependentes se você tem os seus, né? Se tem filho, se tem algum dependente aí, você vai colocar aqui. Vamos aos rendimentos sujeito a tributação exclusiva e definitiva, que é o que estamos falando. Colocar novo. Aí aqui vocês têm essas opções, tá vendo? E então o que vamos colocar aqui, ó, rendimento de aplicações financeiras, né? Que foi em base nos nossos investimentos que tivemos essa rentabilidade, né? Esse rendimento. Aí você vai colocar o titular, que é você. Vai colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora. Em nome da fonte. Então aqui você vai colocar o nome da fonte pagadora, né? Que no caso quem faz essa tramitação é a própria corretora, no caso a Rico, mas o nosso informe de rendimento que vem é a da XP, né? Que é a XP que é a dona da Rico. Então você pode colocar aqui o CNPJ da Rico e aqui o nome da Rico. E aqui o valor o valor do rendimento, que foi aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, né, de R$ 128,92, eu acho. Você vai colocar, basicamente isso, você vai colocar aqui os rendimentos. Os rendimentos que são sujeitos à tributação, que toda vez que você for resgatar esse investimento, ele já vem descontando lá, né, mostrando para você na corretora que vem descontando, vai ser aplicado aqui. Rendimento sujeito à tributação exclusiva, tá? Nesse daqui, rendimentos isentos e não tributados. Quais são os rendimentos que são isentos e não tributados? Rendimentos ganhos de fundo imobiliário, investimentos em LCI, LCA. Então todo esse investimento que você resgata e não é descontado lá na corretora, esses são rendimentos isentos e não tributados, tá? Então se colocar aqui, ó, tem dividendos também que eles não são descontados, né? Juros sobre capital próprio seria no rendimento sujeito à tributação exclusiva, que são já descontados, assim que vai para a corretora já desconta, tá? Os dividendos, né, que recebemos são aqui, ó, lucro e dividendos. Você tem diversas opções aqui para você colocar, né, no seu informe. Aqui, ó, tá vendo? Se ganho de operações, ganho líquido em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até 20 mil.
Se lembra que a gente pode estar vendendo ações, né? E até 20 mil no mês. Se você conseguiu ter lucro e não ultrapassar esses 20 mil, ele vem aqui, rendimentos isentos e não tributados, tá? Por isso que às vezes a gente faz essas vendas em ações aí para tá abatendo esse imposto, para quando chegar lá na frente, quando queremos resgatar o dinheiro, o imposto não ser tão grande. Então a gente tem essa opção de vender as ações, né, até esse valor, que se não passarmos de 20 mil, então a gente não precisa declarar, não precisamos pagar o imposto. Se vocês quiserem que eu traga isso mais detalhadamente, deixe aí nos comentários, tá? Que eu não vou ficar falando muito não, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é basicamente isso. Ó, no seu informe lá, né, de rendimento que a corretora te passar, vai estar escrito lá, como eu mostrei para vocês, se é rendimento isento e não tributado, se é rendimento sujeito a tributação. Então vai estar lá. Vocês só vão procurar aqui, né, nessas opções, vai colocar novo e vai procurar se tem alguma coisa aqui, né? Se for rendimento sujeito a tributação, não tiver aqui, você coloca outros. E no outros aqui, você deixa, você especifica o que é, tá? Você coloca na descrição tudo certinho, não tem erro não. Lá no informe vai estar bem detalhado, não tem erro, tá? Vamos lá, nos bens e direitos. Então, bens e direitos, você vai colocar novo. Aí você vai pesquisar aqui o que você tem no caso, né? Por exemplo, você tem aplicações e investimentos. Aí você vai colocar aqui. Aí vai ter o código. Você vai pesquisar aqui, tá vendo? Ó? Nas opções. Ó, se é um LCI, se é um LCA, se é tesouro direto, né? Títulos públicos e privados sujeitos à tributação. Então você vai, vamos colocar aqui títulos públicos. É do titular, tá vendo? Vai estar essa opção. Se você colocou um dependente, vai estar como ou titular ou dependente para você selecionar. O país, o local de investimento é o Brasil. Você vai colocar CNPJ da instituição e vai colocar a descrição de quanto que você tem lá. No caso, você vai colocar a corretora, a CNPJ da corretora, o título, da onde, o quanto que você tem, né, quanto de papéis, tudo que vai estar mostrando tudo no seu informe de rendimento. Aqui é a situação que eu falei para você, ó, 2020. Você vai colocar o valor, que no caso o meu aqui, como a Receita Federal ainda não disponibilizou de 2022, né? Só dia 15 ela vai disponibilizar o programa. Então eu tô mostrando para vocês aqui o ano anterior, tá? Esse programa é do ano anterior. Então isso aí vai deixar zero se não tem nada. E aqui você coloca a situação final, por exemplo, 7 mil. Então você está falando para a Receita Federal que quando você iniciou o ano de 2021, você iniciou com zero, com nada. E quando terminou o ano de 2021, você terminou com 7 mil. Entenderam? Aí você vai colocar a descrição, né? Você vai colocar, se é Selic, você vai colocar valor total de 7 mil,
na Selic. Aí você vai colocar, ó, quanto mais informação você colocar, melhor. Se for no caso, né, o Tesouro Direto, mas você colocou em PCA, você vai colocar aplicado 7.000 em IPCA mais com a taxa aí, uma taxa de, vamos pôr, 6,5 ao ano. Então, cada ativo você vai colocando uma descrição. Vai se... Quanto mais descrever, melhor, tá? Então, vai ficar aqui, 7.000. Aí, se você quiser outro, você vem aqui novo, né? Aí você vai colocar grupos, participação societária. Aí você vai colocar aqui ações. Então essas são as ações. Aí você vai colocar aqui o CNPJ das ações, né? Por exemplo, você tem uma ação, por exemplo, de Sanepar. Você vai ir lá buscar no Google Sanepar e vai achar o CNPJ. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como fazer, mas é bem simples. Na descrição você vai colocar, eu tenho 20 papéis de SAPRE 3. Aí ficar na corretora Rico. Aí você coloca o CNPJ. Você vai colocar da Rico, portadora do CNPJ. Aí você vai colocar o CNPJ da Rico, tá? Aí você vai colocar o valor que você iniciou lá com o valor que você finalizou em 2021. No caso, como vamos fazer em 2022 e 2022. Você finalizou com quanto? Eu tinha 20 papéis na corretora Rico, portador do CNPJ tal, com preço médio de, vamos pôr aí R$4. Então você, né, vai colocar aqui 0, você iniciou com 0 o ano, aí você vai multiplicar 20 por 4, R$4. Aí você vai colocar no final do ano, você tava com R$80 aplicado em Sanepar, né? Que são 20 papéis de R$4, tá bom? Então isso você vai fazer em todos os seus ativos aí, né? Que você tiver, você vai fazer dessa forma. Aí eu vou mostrar pra vocês como que vocês buscam isso, né? Eu já mostrei pra vocês na renda fixa, né? Como fica, os rendimentos, né? Rendimentos sujeitos à tributação. Também vimos aí como fazer, aonde buscar as informações. E os rendimentos isentos e não tributados também, né? Que são os dividendos. Vou mostrar para vocês também que tá tudo no informe de rendimento aí da corretora, vai estar tudo lá. Para vocês verem, o imposto aqui para pagar não mudou nada. Então não tem por que vocês ficarem com medo de declarar seus bens. Se você tem um rendimento isento e não tributado, você já pagou. Isso aqui você só vai informar o que você fez no ano, tá? Você não vai
pagar mais do que já pagou, tá? O que você pagou já foi, tá? Aí se você por acaso tem aqui, ó, renda variável, tá vendo? Aí tem aqui, ó, operações comuns e day trade. Então aqui, pessoal, tá vendo, ó? Aqui vocês vão informar quando você fez um day trade ou quando você vendeu acima de 20 mil. Vocês vão colocar aqui, tá vendo, ó? Quando você estiver fazendo trader aí e tiver ganho alguma coisa, né? Colocamos aqui em janeiro, mercado à vista, ações. Vocês vão colocar aqui, ó, day trade. Aí você vai colocar a quantidade aí de o valor que você ganhou, tá? Então você vai colocar aqui o valor. Se foi acima de 20 mil, é uma operação comum, né? Aí você coloca aqui a quanto você pagou de DARF. Aí a mesma coisa nos outros anos ou nos outros meses, né? Você vai colocando os meses que você teve ganho de capital aí com day trade ou com operações comuns mesmo, você vai colocando aqui. Tem essas opções, tá? Aí aqui vai ter o resultado, ó. Resultado líquido. Aí vai ter o resultado negativo até o mês anterior. Que você também tem que colocar quando tiver prejuízo, tá? Então você vai colocar aqui, ó, base de cálculo do imposto, vai ter aqui prejuízo a compensar. Então se você teve prejuízo no mês, ele vai mostrar aqui a compensar, tá? E você vai jogar pro mês seguinte. Que aí se você tiver ganho no mês seguinte, você não precisa pagar pagar o imposto do mês seguinte. Se você teve prejuízo esse tipo, mês de janeiro, aí foi pro mês de fevereiro, teve lucro, você abate os dois. Dá o prejuízo com o lucro. Se você teve 10 reais de prejuízo e teve 10 reais de ganho, você abate os dois, aí você não paga nada de imposto. Aí aqui vai estar descrito imposto a pagar, imposto pago. No caso, se você já pagou a sua DARF, já fez tudo certinho, vai estar imposto pago aqui, ó, o valor, então você não vai precisar pagar nada. Você só vai informar o que você fez. Agora, se você não pagou, você vai ter que ir lá, emitir a DARF, vai ter um juros porque você não pagou, né, ou no tempo que deveria, porque todo mês, se fechou o mês e você teve lucro, você faz a DARF e declara a DARF. Se você teve prejuízo, você anota o prejuízo, você não precisa pagar DARF nenhuma, como teve prejuízo, né? Então você anota o prejuízo. No mês seguinte, se você teve lucro, você abate com esse prejuízo para ver se você vai precisar o mês seguinte pagar o imposto, emitir a DARF. Se não, como eu falei para vocês, se você teve o prejuízo de 10 reais e teve lucro de 10 reais, você abate ele, não precisa pagar o imposto, tá? Então é mais ou menos isso. Então se você fez tudo certinho ao longo do ano, declarou tudo certinho, pagou os impostos tudo certinho, esse no final do ano aqui, né? Você não precisa se preocupar com nada. Você não tem que pagar nada, tá? Então é só mostrando o que você fez ao longo do ano. Então não precisa vocês ficar preocupado, eu tenho que declarar, eu não tentando achar uma forma de não declarar, tá? Falo para vocês, se caso vocês
vocês não precisem declarar, porque agora entrou algumas coisas aí que você não precisa declarar, né? Por exemplo, se você tem investimentos, acho que até 300 mil você não precisa declarar. Então, até 300 mil não precisa declarar. Mas aconselho vocês a declarar, como eu falei para vocês, se você declara todo ano, bonitinho, né? Você só vai estar atualizando ano por ano seus bens. Então, não tem o porquê não colocar, entendeu? Se vocês fazem tudo certinho, né? Vocês trabalham tudo certinho, né? Então não tem necessidade de estar escondendo nada. Não precisa disso. Ah, olha, se eu não quero porque gasto muito tempo. Meu, não gasta. Você fez isso aqui a primeira vez. Se você tem um patrimônio pequeno, você vai ter um patrimônio pequeno. No começo sempre vai ser assim, né? Você vai ter um patrimônio pequeno. Ao longo dos anos você vai crescendo esse patrimônio. E como você vai estar sempre fazendo isso, não vai ter tanta coisa para você colocar, né? Você vai colocar, esse ano eu tive 7 mil aportado. Então você vai colocar lá aonde está aportado 7 mil. No próximo ano, mais 7 mil, por exemplo. Então você vai colocar mais os 7 mil que foi aportado para onde foi aportado e atualizar o sistema. Só isso. Não tem o porquê vocês ficarem com medo de estar colocando, tá? Para vocês, tem algumas opções aqui, umas obrigatoriedades para você fazer a sua declaração. No caso, tem gente que, por exemplo, vai e o rendimento que ela teve no ano, né, que ela recebeu lá da empresa, no caso, recebi na empresa acima de 29 mil. Então você é obrigado a declarar. Aí a pessoa fala, mas eu não preciso declarar minhas ações. Pô, se você é obrigado a declarar, já declara as ações, já declara seus bens, entendeu? Não tem motivo para você não declarar. Coloca lá tudo que você tem. Coloca, foi tudo ganho certinho, não foi falcatrua. Você trabalhou, você juntou o dinheiro, você parcelou, né? E você quitou aquilo com o seu esforço. Você trabalhou para aquilo. Não tem para que você esconder o que você fez, entendeu? Só se você roubou esse dinheiro, né? Fez alguma falcatrua, aí não tem como você colocar aqui. Mas eu sei que vocês, né, trabalham direitinho, faz tudo certinho, né? E não tem motivo para vocês não colocar, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês como vai lá, puxa o CNPJ da empresa, né? Vou mostrar para vocês o informe, o que vem lá no informe, tá? Tudo certinho para vocês. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, vai estar tudo aqui, tá vendo? Rendimento sujeito a tributação exclusiva. E lá tá escrito exclusiva e definitiva, né? Então é mais ou menos isso, ó. Rendimentos, tá? Rendimentos é o que você recebeu. Então vai ser esse valor aqui, ó. Então você vai colocar lá, ó, tá vendo? Que eu falei da descrição. Coloca toda a descrição, tá vendo? Ó, essa é a descrição, no caso ó, CNPJ da fonte pagadora, que é a CNPJ dessa aqui, tá vendo? Então você vai colocar esse CNPJ, tá? Aí aqui a fonte pagadora é o nome dele. E lá na descrição você vai escrever o quanto que você tinha de patrimônio, né? Que o rendimento foi em cima do valor, tal. A mesma coisa aqui, tá vendo? Ó?
é um fundo de investimento também da XP. Você vai colocar o CNPJ, ó, CNPJ, fonte pagadora e a descrição. Você vai colocar lá que tem tantos 2.671, o valor que você aportou, entendeu? Mais ou menos isso. Não tem segredo, ó. Rendimento sujeito a tributação exclusiva, mesma coisa, né? No caso aqui é do Tesouro. O Tesouro você vai colocar essa descrição, ó. É o investimento que você tem, o vencimento dele, quando vai vencer, ó, dia 1/3/2025. Aí vai estar, esse aqui é bens e direitos, tá? Aí você vai colocar o valor dele, tá? No bens e direitos você vai colocar essa descrição, você vai falar que é o Tesouro, como eu mostrei pra vocês lá. Você vai colocar com quanto você iniciou o 2022, com quanto você terminou 2022. Aí, no caso, você vai colocar no rendimento sujeito à tributação, você vai lá e coloca o rendimento, tá? Aí você vai colocar lá o rendimento, você vai colocar que foi no Tesouro, você vai colocar que foi no CNPJ da XP aqui, tá vendo? Que foi a fonte pagadora sua. Aí você vai colocar a fonte pagadora, que foi ela, tá? A fonte que te pagou foi essa daqui, tá? Aí você vai fazendo em todos os seus ativos, tá vendo? No caso aqui, ó, eu iniciei esse daqui com 0 e terminei com 5.000. Então eu vou colocar lá que foi um investimento no Tesouro Direto. Aqui, ó, Tesouro Direto. Naquela opção que eu mostrei pra vocês. Vocês vão colocar que é esse investimento LTN, com vencimento a 1/1/2025. Vai colocar que iniciou com 0 e tá com esse valor. Isso é nos bens e direitos, tá? Porque no caso não teve um rendimento, tá vendo? Tá 0, 0. Eu não fiz o resgate desses títulos, só desse primeiro aqui. Aí nesse primeiro aqui você vai colocar no rendimento sujeito à tributação, tá bom? Como eu mostrei pra vocês naquela hora lá, R$ 128,92. A mesma coisa aqui, tá vendo? Você vai colocar o rendimento, vai colocar a fonte pagadora, CNPJ da fonte pagadora, e você vai colocar na descrição que você tinha um valor, resgatou, quanto que você resgatou, tá bom? No caso eu iniciei o ano com esse valor e finalizei com esse, tive um rendimento desse. Então eu coloco lá, o valor que eu tinha foi esse, que foi resgatado ao longo do ano, o rendimento que você teve foi esse, vai estar descrito também lá. Então, isso aqui, vamos lá, recapitulando, esse aqui é em rendimento sujeito a tributação exclusiva. Esse valor aqui, até esse valor aqui, é nos bens e direitos, tá? Então, nos bens e direitos, você vai colocar no seu patrimônio lá. Provavelmente, se você fez o ano passado, né? Que o ano passado era obrigatório você ter R$ 1 em algum investimento, você declarar. Então, no caso, se você tinha alguma coisa ano passado, era obrigatório você declarar, tá? Esse ano que mudou. Então, no caso, você, ano passado, por exemplo, se você finalizou o ano de 2021 com esse valor, quando você for fazer a declaração agora, você ia puxar esse valor já. Você lembra aquela opção que eu mostrei para você? Importar a declaração do ano de 2021. No caso, vocês iam importar todo o que você relatou no ano anterior ia vir para esse ano. Aí você só ia colocar esse valor aqui no saldo em 2022, tá? Nos bens e direitos. Entenderam mais ou menos? É mais ou menos isso. Agora vamos lá para vocês verem. Aqui, ó, custódia. Vamos consultar, tá? Aí aqui vai estar dessa forma, tá vendo? Ó, vai estar o ativo, e a quantidade
de papéis dele. Então, no caso, você ao longo do ano, você deveria, quando ir comprando, fazendo seu preço médio. Aí eu comprei, né, uma ação a R$ 10 de Aeres. Eu comprei mais uma ação a 5. Aí você vai e faz o preço médio. Então, toda vez que você for comprar, você já atualiza a sua planilha. É bom sempre estar fazendo a planilha do preço médio, porque quando chegar no final do ano, você já está com ela pronta, tá? Para não ficar tendo que puxar as notas de corretagem o ano inteiro para saber qual era o preço médio naquele momento, tá? Então é bom você estar fazendo. Quando chegar ao final de dezembro do ano, chegou o final de dezembro, você anota lá o preço médio da ação tal, foi isso, e vai fazendo sua planilha. Fechou o final de dezembro, você deixa lá tudo certinho para quando for fazer a declaração já tá tudo pronto. Entenderam? Então vai vir assim, ó, o ativo e a quantidade. Só isso. Aí você vai ter que colocar lá. Aí ó, isso dá. Aí todos os seus ativos vai estar aqui, tá? Ó, se você fez um day trade, vai estar aqui, ó. Vai ver download. Aí você colocar abrir. Ó, quando não possui vai estar aqui. Você não possui porque eu não fiz nenhum day trade. Se eu tivesse feito algum day trade, ia estar informando aqui. Aí no caso eu teria que ter pago a DARF no mês certinho. Entenderam? Aí aqui, ó, extrato conta corrente. Aí você vai saber o quanto você tinha. Esse é o extrato do ano. É a movimentação que você teve no ano, tá? Aí vai estar operações normais. Se você fez é aquele esquema lá. Se você vendeu ativos acima de 20 mil e teve lucro, vai vir nesse papel aqui, nesse documento aqui, tá? Se você vendeu acima de 20 mil, ele no caso ia aparecer aqui, ó. Você viu que eu não tive nenhum. Eu não vendi nada em 2022, então não tem nada aqui. Aí vai vir proventos. Aí vamos abrir aqui proventos. Aí vai estar os proventos, tá vendo? Ó, dividendos. Vai estar o valor. Ó, Ambipar dividendos. Vai estar o valor. Ó, no caso aqui, ó, tá vendo? Que aqui eu tenho um Camil e tenho esses rendimentos tudo. O que vocês irão fazer? Vai somar tudo, o que é juros sobre capital próprio, que é JCP, juros sobre capital próprio. O que é juros sobre capital próprio, você soma tudo. Aí no rendimento sujeito a tributação exclusiva / definitiva, você vai colocar eles. Porque eles já descontam 15% dos dividendos, que é do juros sobre capital próprio. Então, o juros sobre capital próprio, ele tem uma alíquota de 15%. Então, ele já é retirado 15% antes de cair na sua conta. Entenderam? Então, esse ativo aqui vocês vão colocar lá. Dividendos é aquela forma que eu falei para você. Isentos e não tributados. Por quê? Porque não tem nenhum, tá vendo aqui, ó, valor IR. Ó, dividendos não tem nada. Quando tem aqui, ó, esse aqui foi pago 60 centavos, que é os 15%. Então sabemos que ele foi cobrado o valor, tá?
Então, o que eu faço? Somo o juros sobre capital próprio e coloco lá o total. Aí os dividendos vou lá no isento e não tributado e coloco ele. Ou, se tiver mais de um, eu somo também e coloco lá. Ó, pegamos aqui, ó. Esse aqui é o BCFF11, fundo imobiliário. Ó, o fundo imobiliário não tem cobrança de imposto, tá? Então o que eu faço? Eu somo tudo e lá no isento e não tributado eu vou colocar a soma de todos os ativos, tá? Então eu vou fazer isso em todos. O que não tiver cobrança de imposto vai estar zerado aqui, ó. Então eu coloco no isento. Se tiver um valor aqui que eu paguei o imposto, você vai colocar no rendimentos tributados, tá? Então é simples, pessoal. É simples. Você vai estar com isso, você vai colocar a empresa, você vai colocar os CNPJ, fonte pagadora, você vai colocar dele. Aí no caso, como que eu faço isso para saber a empresa, né? Que eu preciso do CNPJ dela. Você vai vir aqui no Google, né? E vai colocar aqui CNPJ AL3. Aí você coloca a descrição certinha, tá, pessoal? Pra não dar erro, tá? Aqui a Aeres, né? Vai estar o CNPJ, a atividade que ela faz, então vai estar tudo aqui, pessoal, né? O código dela, ó, AR3, tá? Se você quiser dar, por exemplo, da Sanepar, ó, vai estar aqui o CNPJ, vai estar os códigos, ó, SAP11, 3 e 4, né? Porque tem os 3 ativos aí na bolsa. Então vai estar tudo aqui, ó. Você colocou o CNPJ e a empresa, né? Pode colocar o nome Sanepar. Ó, já vai aparecer, ó, tá vendo? Ó, banco BBAS3. Então vai aparecer, tá vendo? Você colocou CNPJ e empresa, ó, vai aparecer CNPJ, aí você vai ver aqui, né, os códigos que tem. Então, para você pesquisar, pessoal, é simples, tá? Para você puxar CNPJ, as informações no Google já você consegue puxar tudo, tá? Então, qualquer ativo que você tiver aí, você jogou, fez esse sistema aí, já era. Não tem dificuldade. É o que eu falei. Quando vocês forem fazer o ano seguinte, as informações desse ano que você fez, no ano seguinte vai aparecer e você vai atualizar, só isso. Então fica mais simples, tá? Então não tem dificuldade, pessoal. É mais ou menos isso. Se eu esqueci alguma coisa aí, né, e vocês tiverem uma dúvida aí, vocês deixam no comentário aí. E às vezes eu esqueci alguma coisa, tá? Então vocês deixam no comentário, falam, ó, Edson, você esqueceu de tal coisa, eu tenho uma dúvida de tal coisa. Deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo rapidinho explicando pra vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí, deixa aquela curtida, tá? E é mais ou menos isso. Vocês viram que não tem tanta dificuldade. É mais você colocar o que você fez no ano, né? É uma atualização dos seus bens ali. Não tem tanta dificuldade.
Se vocês tiverem alguma dificuldade em alguma coisa, vocês deixam nos comentários aí que eu vou estar ajudando vocês. E é isso aí, pessoal. E agora vai.